Meus amores, eu tô começando esse vídeo para dar continuidade ao nosso assunto sobre a Primeira República no Brasil. No vídeo anterior nós falamos sobre a proclamação da República e o iniciozinho, algumas características dessa Primeira República, mas eu quero fazer uma apresentação mais detalhada, trazendo também o primeiro período da República, dessa Primeira República, que é conhecido como a República da Espada, e alguns detalhezinhos a respeito de toda essa Primeira República nesse vídeo. No próximo vídeo, provavelmente da próxima semana, para não juntar tanta coisa, para dar tempo de vocês assistirem e ir anotando, no próximo vídeo, aí sim eu vou falar sobre as revoltas durante essa Primeira República no Brasil, tá? Que vai de 1889 até 1930. Tem muitas coisas. Eu vou tentar condensar aquilo que é principal e fundamental para que a gente entenda de fato o que aconteceu nesse período, tá? Focando, claro, naquilo que é pedido nas provas dos vestibulares, porque assim eu facilito também o direcionamento do estudo de vocês, tá ok? É claro que tem muita coisa que não dá tempo de falar num vídeo, até para que ele não fique tão extenso, então sempre leiam, tá? Busquem pesquisar mais, principalmente aqueles que gostam de estudar a história e conhecer a história do nosso país, que é tão rica, tão diversa e que muitas vezes as pessoas desprezam. E é por isso que a gente escuta tanta bobagem por aí de pessoas que se informam só pelo WhatsApp. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, tá? Até para o vídeo não ficar extenso. Essa nossa Primeira República, como nós vimos, foi proclamada em 1889, nós podemos dividi-la em duas. A república chamada República da Espada, porque foi governada por militares, começando pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a república, através de um golpe militar, nós estudamos no vídeo anterior. E depois o seu vice assume, Floriano Peixoto, que também é um militar. E uma outra república, a partir de 1894 até 1930, conhecida como República Velha ou República Oligárquica. E chamada muitas vezes de República do Café com Leite, nós vamos entender por quê, tá? Essas nomenclaturas todas fazem parte, e a gente encontra de diversas maneiras, mas correspondem ao mesmo período. Quando o voto passa, a ser direto, o sufrágio universal masculino, conforme a mudança na Constituição de 1891, e inaugura-se ali, depois desse governo dos militares, um governo de uma elite agrária rural. Então o governo passa da mão dos militares para os proprietários rurais, para os proprietários de terras, tá? Começando com Prudente de Moraes. Não precisamos ficar decorando o nome de todos os presidentes. A história não é decoreba, é entendimento. Por isso eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio para facilitar para vocês, tá? Voltando então ao início dessa Primeira República, as grandes mudanças políticas e sociais, até mesmo econômicas, elas ocorrem a partir da Constituição de 1891, que nós vimos no vídeo anterior, trazendo lá o federalismo, que concedia maior autonomia para os estados, o presidencialismo, ou seja, o presidente é o chefe do executivo. Nós temos 3 poderes, lembram? Executivo, legislativo e judiciário. E o chefe do executivo passa a ser o presidente, eleito por voto direto, sufrágio universal masculino, para um mandato de 4 anos, tá? No começo tinha sido de 5 anos. Houve a abolição das instituições monárquicas, como por exemplo o poder moderador. No sistema eleitoral, o voto é masculino, tá? O Estado passa a ser laico, conforme nós vimos no vídeo anterior, onde há uma separação dos poderes do Estado e da Igreja, especialmente a Igreja Católica, que tinha até então uma interferência absurda na política, inclusive, tá? Essa Primeira República pode ser dividida em um período de consolidação, em que as instituições republicanas surgem, se consolidando de fato, marcado por crise política e econômica. Esse período nós podemos datar de 1889, que foi a proclamação, até 1898, tá? Depois nós vivemos um período de auge dessa Primeira República, que vai de 1898 a 1921. Esse período de auge é quando o jogo político, as regras do jogo político dessa Primeira República ficam muito bem estabelecidas, quando se determina a política dos governadores. Que política era essa? Também conhecida como política dos estados, tá? Criada por Campos Salles, só por uma curiosidade. Estabelecendo uma troca de favores entre o governo federal e o governo dos estados.
havia essa troca de favores para atender os seus próprios interesses. O governo dos estados ajudava a eleger deputados que atendessem aos interesses do governo federal e assim o governo federal concedia favores para os estados. É uma troca, tá? Troca de interesses, troca de favores, baseada em fraudes eleitorais, que nós vamos comentar também. E o outro período, que vai de 1921 a 1930, é um período de decadência dessa Primeira República, com a entrada de novos atores políticos que vão desestabilizar a Primeira República. Nós vamos entender também entre esse vídeo e o próximo, tá bom? Bom, características básicas dessa Primeira República que a gente tem que ter em mente. O federalismo, que concede autonomia aos estados. Eu sei que é repetitivo, mas a gente não pode esquecer. A economia agroexportadora baseada na produção do café, que até aquele momento é a nossa principal atividade econômica, tá? Um poder político concentrado nas oligarquias locais, principalmente. Por quê? Essa troca de favores entre o governo federal e dos estados era garantida pelas comunidades locais governadas por coronéis, o chamado coronelismo. Eu até comparei, dando aula lá de independência da América Espanhola, que depois vocês vão ver também, com os caudilhos lá da América Espanhola. Por quê? Eram chefes políticos e militares locais que concediam favores à população mais pobre em troca de que essa população ficasse dependente deles e assim atendesse os seus interesses, votando no candidato que eles quisessem. Como, por exemplo, a maior parte da população é analfabeta, mas os coronéis ensinavam essas pessoas a escreverem o nome dos candidatos que eles queriam. Então havia fraude eleitoral, que é o voto de cabresto, uma das grandes características dessa Primeira República, a existência do voto de cabresto, ou seja, eles vão impor a vontade deles de alguma maneira. E como eles faziam isso? Concedendo alguns favores para essa população, como vagas em creche, vagas em hospitais, doação de alimentos. É uma compra de votos, literalmente, garantindo assim que atendesse os interesses de uma oligarquia, de uma elite que estava no poder, desde o momento em que houve a proclamação da República, tá? Então, assim, não houve grandes mudanças, como eu comentei no primeiro vídeo, na prática, na vida da população, porque a maior parte da população permaneceu sendo enganada, aviltada, explorada das mais diversas maneiras, tá? Essa relação política, então, que é uma característica básica da Primeira República, é baseada no coronelismo, no mandonismo, no chamado clientelismo, que é essa troca de favores, essa compra de votos, é o toma lá da cá, que, acompanhando o nosso cenário, nunca mudou, né? Esse toma lá da cá. Uma característica básica dessa Primeira República é o desrespeito absurdo aos direitos sociais, que leva à insatisfação da população, de grupos sociais, civis e militares, causando então revoltas nessa Primeira República, que serão a base de estudo do nosso próximo vídeo, tá? Eu quero salientar com vocês, na República da Espada, algumas questões importantes, que foi o primeiro período dessa Primeira República. O governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ele acabou fracassando porque ele nomeia como ministro da Fazenda o jurista Rui Barbosa, que era um homem inegavelmente muito culto, inteligente, um belíssimo orador, mas não soube administrar estrategicamente o Ministério da Fazenda. Por quê? Para tentar desenvolver economicamente um país que estava começando como república naquele momento, o Rui Barbosa, que foi nomeado pelo Marechal Deodoro, concedeu direito aos bancos privados de emitirem moedas, o que antes era restrito somente ao Banco Central, acreditando que emitindo mais moedas teria circulação de dinheiro. O que deu errado? Deu errado que grande parte das pessoas e empresários que pediam empréstimos nesses bancos privados, dizendo que iriam abrir empresas, nunca abriram essas empresas. Essas empresas não saíram do papel, eram empresas fantasmas. Esse dinheiro que foi emprestado nunca foi devolvido. Então, houve uma crise econômica tão violenta e tão grave que o Deodoro chegou a fechar o Congresso em 1891. Ora, a proclamação da República tinha sido em 1889. Em 1891 já tinha acontecido toda essa tragédia política e econômica. O Deodoro fecha o Congresso, tá?
Decreta estado de sítio, que é quando você suspende todos os direitos e garantias individuais da população. Foi um caos total. E aí ele acaba sendo substituído pelo seu vice, que é o Floriano Peixoto, porque não tinha condição do Marechal Deodoro da Fonseca continuar no poder. O Rui Barbosa também sai do Ministério da Fazenda. E o Floriano Peixoto tenta contornar muitas situações, coloca fim ao estado de sítio, que é essa suspensão de garantias e direitos individuais da população para acalmar os ânimos, só que ele enfrenta duas revoltas. Uma revolta federalista lá no Rio Grande do Sul, entre poderes locais que disputavam o poder do estado, de dois grupos. Um que era conhecido como os Pica-Paus, liderados por Júlio de Castilhos, que acabou vencendo e ocupando como governador do estado, e outro grupo que eram os federalistas, chamados de Maragatos, tá? Que era a oposição. E o Floriano Peixoto teve que contornar essa situação e acaba colocando no poder o candidato Júlio de Castilhos, que aliás era interesse seu também que ele ocupasse o poder lá no Rio Grande do Sul. Uma outra revolta enfrentada pelo Floriano Peixoto foi a revolta da Armada, porque os marinheiros queriam derrubar o presidente. Não estavam se sentindo atendidos nos seus interesses com a mudança da monarquia para a república. Como eu disse para vocês, na prática, de fato, pouca coisa se modificou. E lembrando, gente, que os marinheiros são a escala mais baixa, podemos dizer assim, da marinha, tá? Inclusive, muitas vezes, esses cargos sendo ocupados por ex-escravos. Nós vamos estudar uma outra revolta, que é a revolta da Chibata, na qual a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa questão dos marinheiros, tá? O Floriano Peixoto consegue contornar a situação com a revolta da Armada no Rio de Janeiro, porém isso abala profundamente o seu poder, mostrando que ter um militar naquele momento não era solução para os problemas do Brasil. Oportunidade de ouro para que a elite agrária rural assuma o poder. E o Prudente de Moraes, que era proprietário de terras, assume, inaugurando ali o outro período dessa Primeira República, que é a República Velha ou oligárquica, tá? Ocupada então por essa oligarquia rural. Logo depois do Prudente de Moraes, em que o poder político passa das mãos dos militares para a oligarquia rural, o Campos Salles, que foi o segundo presidente dessa Primeira República, dentro dessa oligarquia rural, ele faz um pacto entre o presidente e os governadores dos estados, que é a política dos estados ou política dos governadores que eu comentei com vocês. Um outro detalhe interessante e bem importante dessa Primeira República é que ela também é conhecida como política do café com leite. Alguns historiadores criticam esse título porque eles dizem que não foi durante toda a Primeira República que houve essa alternância no poder entre São Paulo, produtora de café, e Minas, produtora de leite, para que nós chamássemos essa república, essa Primeira República, de política do café com leite. Embora haja essa crítica, então é importante nós comentarmos, ainda estudamos como política do café com leite. Houve uma alternância no poder entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira, que foi rompida em alguns períodos, inclusive na eleição de Hermes da Fonseca, em 1910, que era o candidato apoiado pelos mineiros, tá? E durante 1930, que é quando tem a Revolução de 30, que coloca fim a essa Primeira República, mas que eu vou explicar certinho num próximo vídeo, depois de gravar para vocês um vídeo falando só sobre as revoltas que ocorrem nessa Primeira República, tá? Elas são várias, que demonstram a manifestação da insatisfação da população, tanto de grupos civis quanto militares. E aí, entre essas revoltas, a gente tem Canudos, Cangaço, Contestada, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, o Tenentismo, Coluna Prestes. Todas essas revoltas nós vamos estudar com as principais características de cada uma no nosso próximo vídeo, tá? Nesse vídeo, o que é importante para nós? Como essa Primeira República é dividida, quais são as principais características dessa república, como é que ela funcionava baseada em fraudes eleitorais, volta de cabresto, o que foi essa política dos governadores, são os conceitos principais que a gente precisa ter. Então, como eu sei que vocês têm que assistir sozinhos em casa e ir pausando para anotar, eu acho que esse vídeo é o suficiente. Lembrando que eu também falei nesse vídeo sobre os acontecimentos principais do governo do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, que corresponderam à República da Espada, o primeiro período dessa Primeira República
proclamada em 1889, que vai terminar só em 1930, tá bom? Bons estudos para vocês, me mandem dúvidas e nós vamos nos comunicando.